Pulse! Fala pessoal, estamos de volta com o nosso curso em 2 Timóteo, nossa segunda aula de 4 aulas que a gente vai ter em cima dessa carta. Eu quero lembrar com vocês agora, rapidamente, resumidamente, o que a gente viu na semana passada, né, que a gente fez ali uma introdução, né, contando onde estavam os personagens que estão envolvidos nessa carta, onde estava Paulo, onde estava Timóteo, que situação que Paulo estava, que situação que Timóteo estava, e a gente fez todo esse entendimento. A gente viu que Paulo estava preso, numa condição ali horrível de se estar preso e tudo mais, viu que Timóteo estava numa cidade que estava enfrentando ali alguns tipos de heresias, e o que talvez tenha motivado Paulo a escrever essa carta é porque ele recebeu alguma notícia que Timóteo estava fraquejando, estava negligenciando a fé dele, o chamado dele, a obra dele, aquilo que ele estava proposto a fazer ali na igreja de Éfeso. E essa carta, então, de Paulo para Timóteo, serve como uma espécie de encorajamento para Timóteo. Eu também falei na aula passada que nessa aula, além da gente estudar a carta em si, a gente vai querer oferecer para vocês alguns recursos de estudo bíblico. E lembra que eu também falei, fiz analogia com você tirar uma habilitação para dirigir carro, e essa carta ela fornece para a gente ferramentas para a gente estar perfeitamente habilitado para fazer aquilo do que a gente foi chamado para a obra de Cristo. Eu quero continuar usando essa analogia. E para a gente aprender a dirigir esse carro, né, imaginando que esse carro é a nossa fé, nossa carreira de fé ao lado de Cristo, hoje a gente vai entender o que não fazer enquanto estivermos dirigindo esse carro. Por exemplo, quando você está num carro e aparece uma placa falando numa estrada 120 km por hora, você não pode andar a 160, 140, 130, 121, né? Tá errado, porque o limite é 120. Então hoje eu quero que a gente veja quais são essas placas que estão aí na nossa vida cristã, que a gente tem que olhar com atenção e que, com base nessa carta de Paulo a Timóteo, que a gente deve evitar a fazer. Se eu estou falando que Timóteo estava com alguns problemas de fé, alguns problemas ali de deixar de lado a fé dele e o trabalho dele, eu acho que Paulo, e a gente vai ver que Paulo escreveu para ele alguns imperativos daquilo que ele não tem que fazer. Então hoje a gente vai focar no que se não deve fazer, e eu vou falar também mais um pouquinho sobre o argumento dessa carta de Paulo a Timóteo também, tá bom? Antes, para a gente iniciar essa aula, retomando o nosso raciocínio final da aula passada, a carta de 2 Timóteo é uma maneira amorosa que o apóstolo Paulo encontrou para chamar a atenção de Timóteo e mostrar para ele aspectos práticos de como enfrentar as heresias do seu tempo, e também para conservar Timóteo em sua fé. É isso que vai dirigir a nossa aula hoje, é isso que está dirigindo, na verdade, todos os nossos estudos aqui nessa carta de 2 Timóteo. Vamos então, pegue aí a sua Bíblia, o seu celular, que agora a gente vai ler alguns versículos, onde claramente Paulo usa verbos para chamar a atenção de Timóteo, de coisas que ele está fazendo e que não é para ele fazer. E aqui é o nosso ponto principal da aula de hoje, o que não fazer, e são esses versículos que a gente vai ler agora que vão mostrar para a gente o que a gente não pode fazer, lendo Timóteo e trazendo a prática para a gente hoje, tá bom? Pegue sua Bíblia aí, seu celular, e abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha como é que começa esse versículo. Possivelmente, Paulo recebeu a notícia ali que Timóteo estava se envergonhando de ser crente, de ser cristão. Lembra que está num ambiente que é muito diversificado, que tudo vale como religião. Mas eu também falei na aula passada que quando chega o evangelho verdadeiro de Cristo, não pode ser aceito. O crente sempre é motivo de chacota. O cristão sempre vai estar errado. Ele nunca pode fazer parte de um ambiente multirreligioso, algo nesse sentido. E isso às vezes deixa a gente envergonhado.
para a gente poder ser aceito num grupo, ser aceito por alguns amigos, por pessoas que estão ao seu redor, a gente muitas vezes se envergonha de falar em quem a gente acredita, naquele que nos salvou. Algo similar talvez aconteceu aqui com Timóteo, porque ele fala, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Então, se você está numa caminhada de fé, a primeira coisa que a gente observa é que você não pode se envergonhar de falar que você é um filho de Deus, que Jesus te salvou e que você vive para a honra e para a glória do nome dele e que você deve falar do Evangelho de Cristo. Pense aí contigo, você já teve a oportunidade alguma vez de falar de Cristo para alguém? E só não falou por vergonha, por medo, covardia? Eu já. Não poucas vezes. Isso acontece, a gente se sente de alguma forma pressionado, mas isso é o pecado empurrando a gente para um caminho que a gente não deve seguir. A placa fala pra gente, não se envergonhe. Você tem que falar do Senhor Jesus Cristo. Primeira diretriz, não se envergonhe. Você foi chamado para testemunhar da obra que Cristo fez na sua vida. Segunda ordem, segunda placa, vai agora para o capítulo 2, versículo 16. Diz assim: evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Vão ter horas que a gente vai entrar em discussões que podem ser positivas, discussões onde a gente pode argumentar e de maneira muito saudável explicar da obra de Cristo para alguém, do Evangelho, da verdade bíblica, e essa pessoa talvez retrucar com algumas possíveis evidências que ela pode ter e você conseguir conversar com essa pessoa de maneira saudável, cada um se respeitando e entendendo as suas diferenças. Mas alguma coisa aqui aconteceu com Timóteo, que não está muito claro, mas a gente tem essa ordem de Paulo: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso cada vez mais se prosseguem cada vez mais para a impiedade. Tem um tipo de conversa que a gente como crente tem que fazer. E esse tipo de conversa não é inútil, ou seja, ela tem que servir para alguma coisa. E quando Cristo nos chama, ele nos chama para a honra e para a glória de Deus, a partir do amor do próximo, como a gente ama a nós mesmos. Então quando a gente entra numa conversa, ela tem que ter utilidade para o reino de Cristo. E principalmente ela não pode ser profana. Não pode ter nela aí tons e palavras e histórias que não são santas. Nossas conversas têm que ser edificantes. Nossas conversas têm que ser úteis. Nossas conversas têm que ser puras e santas. Mas o engraçado é que ele usa o verbo aqui, evitar. Evitar. Então tem horas onde você vai falar de assuntos, por exemplo, que são inúteis para o reino de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai falar sobre o jogo de futebol. Não está tendo jogo de futebol, mas se tivesse jogo de futebol aí esse final de semana, você ia conversar com um amigo seu sobre jogo de futebol. Não tem problema você falar de jogo de futebol. É inútil para o reino de Deus você ficar discutindo ali, né, quem é melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, né, alguma coisa nesse sentido. Mas não tem pecado nisso. O que Paulo está chamando a Timóteo aqui a atenção para ele evitar, ou seja, provavelmente ele estava entrando em muita conversa inútil. O quanto de conversa inútil você ocupa a sua mente? O quanto de coisa inútil você ocupa o seu tempo nas redes sociais? É um tempo que você usa ele de maneira equilibrada? Ou é um tempo que é só de entretenimento pessoal? Se é só de entretenimento pessoal, evite. Porque você não está enchendo a sua mente de coisas que são santas. Você não está enchendo a sua mente das escrituras sagradas. É evitar. Agora, conversas profanas não é evite, não fala, né?
A palavra de Deus deixa muito claro que a gente pode ter palavras torpes no nosso linguajar. Então aqui não é nem questão de evitar, não faça. Como é que estão sendo suas conversas? Quando você entra numa roda com seus amigos, do que você fala? Do que você gosta de falar? O que te anima em falar? Evite conversas inúteis e profanas. Faça essa avaliação dentro aí do seu coração, você com Deus. Terceira, tá? São seis coisas que eu vou falar aqui. Então eu estou na terceira de 6. Continuando no segundo capítulo, agora no versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fuja dos desejos malignos, fuja a sair correndo, sai de perto. O que te leva para longe de Deus? Fuja disso. Procure quem? Procure aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fuja de um lugar onde você vai ser atraído negativamente para aquilo, para um lugar onde você vai ser impulsionado com pessoas que buscam invocar o nome do Senhor de maneira pura. Olha que interessante. O que Timóteo estava fazendo? Tanto que ele fala, Timóteo era um cara jovem, ele fala, fuja dos desejos malignos da sua juventude. A gente tem vontades que elas são características da nossa adolescência. Eu passei por isso, o Tui passou por isso, todos os adolescentes passaram e tiveram que se confrontar com desejos que eram normais da adolescência. Mas se esses desejos são malignos, a gente tem que fugir deles. Mesmo que seja mais natural por conta da fase da vida que você está passando hoje, se eles são malignos, se eles não agradam a Deus, é sua obrigação de fugir e buscar aqueles que podem te ajudar a de coração puro invocar o nome do Senhor. Não é só fugir, é fugir com o lugar certo, que é invocar o nome do Senhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho tive uma situação aí, eu acho que em 2018 que teve a eleição, eu lembro que quando eu lia ali no Facebook, alguma coisa assim, comentários políticos, e principalmente aqueles comentários políticos que não batiam muito com o que eu concordava, até porque eu lia muitos comentários fracos mesmo, eu me irritava com aquilo, eu me deixava inflamar. Sabe, eu queria debater, eu queria discutir, eu deixava aquilo tomar meu coração. Foge. Tive que fugir. Não só fugir primeiro de seguir essas pessoas e de não ler e buscar ler aquelas informações que me deixavam mais do que irado, me deixavam irritado, no sentido negativo falando. Mas como eu tive que me afastar das redes sociais também, porque eu não estava fazendo bom uso. E diante disso, como é que estava o meu tempo de devocional com Deus? É muito interessante como você sempre pode avaliar isso na sua vida. Se você está dando muito tempo, muita importância para alguma coisa que não satisfaz a Deus e que é errada, com certeza, do outro lado, a sua vida devocional, ela está uma porcaria. Então foge disso que é maligno, corre para Deus. Sai, para de fazer aquelas coisas que te motivam por conta da sua adolescência, dos seus desejos, e se apegue a Deus, às Escrituras, ao estudo da Bíblia. Se apegue àquilo que é oferecido a você, seja via impulso, por exemplo. Os materiais que a gente oferece, os momentos de oração, as devocionais. Tem lugar para você correr. Fuja daquilo que é maligno. Quarto ponto, sigo aqui no segundo capítulo, vou ler os versículos de 24 a 26 agora. Paulo diz assim para Timóteo: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade.
para que voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem sua vontade. Não convém ao servo de Deus brigar. Acabei de citar um exemplo próprio meu aqui. Não vale a pena a gente entrar em contenda. Sabe por quê? Porque o versículo 25 fala aqui pra gente. Quando a gente conversa com alguém e tenta corrigir de alguma forma, a gente tem que fazer isso no espírito de mansidão, na esperança que Deus conceda o arrependimento para o cara. Não é você no seu argumento. Paulo falando a Timóteo, não é você com o seu argumento, com o seu conhecimento que vai convencer esse cara, é Deus. Então não adianta brigar, não adianta se inflamar, ficar nervoso, porque Deus que efetua a obra. É Ele que leva as pessoas ao conhecimento da verdade, Ele fez assim conosco. Ele que traz as pessoas à sobriedade, é Ele que liberta eles do aprisionamento do diabo. Nós somos instrumentos na mão desse Deus. Por mais que a gente se ire quando a gente vê que uma pessoa está sendo teimosa, cabeça dura, principalmente quando a gente apresenta a verdade do Evangelho de Cristo e essa pessoa opta por um outro caminho que não é esse e traz argumentos bobos, tolos, burros para isso. E a gente fica inflamado e começa a brigar, e essa briga não gera conciliação, gera afastamento. Porque a gente quer se colocar na posição de ser o transformador, de ser aquela pessoa que vai fazer a diferença. Não somos nós, é Deus através de nós. E para que a gente seja usado do modo que Deus quer nos usar, a gente tem que usar com o direcionamento dele. E a placa de Deus está escrito, não briga. Porque se você brigar, eu não vou conseguir fazer a minha obra através de você. Do contrário, seja manso, corrija com mansidão. Quinto ponto. Vamos agora vir a página, capítulo 3. Vou ler aqui para vocês do primeiro versículo até o versículo 5, porque todo o raciocínio está aqui e tem muita coisa importante aqui dentro. Paulo fala para Timóteo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha com quanta gente ruim Timóteo estava rodeado. Aqui a placa, a ordem que a gente tem é afaste-se de más companhias. E ele cita inúmeros tipos de más companhias aqui. Pessoas egoístas, aqueles que não obedecem a seus pais, pessoas ingratas, sem amor pela família, pessoas que são caluniadores, que falam mentira e falsidade toda hora, pessoas sem domínio próprio, inimigos do bem, pessoas que são precipitadas nas suas decisões, nas suas atitudes, pessoas que amam mais os seus prazeres do que os prazeres que vêm de Deus. Eu só estou citando alguns aqui, mas tem tanta coisa, está escrito para a gente. Quais são as características daquilo que a gente deve se afastar, de como a gente não deve ser? O que é o pecado? Você tem dúvida de como é o pecado na prática? A Bíblia traz características, traços, bem claros para você olhar e falar, isso não é de Deus. Não é assim que eu devo andar para andar como um filho de Deus deve andar. Olha quantas coisas que ele trouxe aqui. Afaste-se dessas coisas, afaste-se dessas pessoas também. E por último, talvez o mais interessante, também no capítulo 3, Timóteo estava sofrendo ali possivelmente de um problema devocional. Quer ver? Versículo 14 ao 17. Quanto a você, Paulo escreve a Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus
seja apto e plenamente habilitado, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito interessante. Paulo está chamando Timóteo novamente para ele ter uma vida abraçada nas Escrituras Sagradas. Que ele fala, você sabe de quem aprendeu, você conhece as Sagradas Letras, e elas que fazem você sábio. Aqui é uma placa que não está com não, né? Não tem um afaste ou fuja, uma placa que chama. Fala assim, permaneça nas coisas que você aprendeu e que você tem convicção, porque você conhece as Sagradas Letras desde criança. Quer ver? Vamos voltar só um pouquinho. No capítulo 1, versículo 5, Paulo escreve assim para Timóteo. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido que também habita em você. Paulo, quando fala que ele exorta Timóteo de uma maneira amorosa, é por causa disso. Ele primeiro tem compaixão de Timóteo. Ele conhece Timóteo. Ele não está pegando aquele cenário, daquela negligência que Timóteo está passando e sai acabando com Timóteo. Ô, cara, você está fazendo tudo errado. E fala, eu conheço você. Você não é assim. Eu sei porque eu lembro da sua avó, eu lembro da sua mãe, eu lembro daquilo que você foi ensinado. Por isso que ele escreve aqui que desde criança você conhece, você tem convicção. Ele valoriza aquilo que ele conhece de bom de Timóteo. E por valorizar e por conhecer que ele consegue dar uma ordem que não é só um não, é um permaneça. Siga, continua nesse caminho que é apegado às Sagradas Escrituras. A gente vê aqui nessa primeira parte aqui do nosso estudo hoje, talvez esse é o principal do nosso estudo hoje, 5 placas que falam o que você não deve fazer e uma placa daquilo que você deve fazer. Para essa placa permaneça, se encaixar naquilo que você não deve fazer, vamos colocar ela aqui de uma maneira negativa também. Então ela vai ficar como não pare de ler as Sagradas Escrituras. Não deixe de lado o seu tempo devocional com Deus. Seu tempo de intimidade, de leitura, de oração. Não deixe de ter isso. Vamos relembrar essas 6 coisas que a gente viu até agora? Primeiro, não tenha vergonha do Evangelho. Não fale bobagem ou não fique tratando de conversas inúteis. Evite. Cuidado com as paixões da sua mocidade. Não brigue. Afaste-se de más companhias e não deixe de ter o seu momento apegado à Bíblia, à leitura da Bíblia, à palavra de Deus, todos os dias. Todos os dias. É engraçado que toda vez que a gente olha a Bíblia, nunca é falado pra gente quanto tempo que a gente tem que ficar lendo a Bíblia. Mas uma coisa é fato, todos os dias a gente tem que se apegar à Bíblia. Temos que ter esse tempo com Deus, não um tempo mecânico, sabe? Que você chega, abre, pronto, já fiz minha leitura, Deus, obrigado, tchau, até a próxima, até amanhã. É um tempo de uma hora que a gente tem para parar, para conversar com Deus, para pedir para Ele que a palavra dele entre no nosso coração para que a gente possa ter entendimento. Eu tenho certeza que isso é muito mais do que 5 minutos que você possa gastar. Não estou falando quanto tempo, mas eu sei que não é pouco tempo. E outra coisa, é todo dia. Para andar e ser perfeitamente habilitado, esse é o ponto de partida. Todo dia apegado na palavra de Deus, porque com ela você vai poder não sentir vergonha, porque ela é eficaz. A palavra de Deus, ela penetra quando a gente lê ela com esse coração genuíno de querer estar na presença de Deus, aprender dele. Ela penetra na nossa alma. Ela nos ensina. Ela nos potencializa com aquilo que Deus pode oferecer para a gente, para nos usar. E porque Ele vai fortalecer a gente, você não vai sentir vergonha do Evangelho.
Você vai evitar ter conversas inúteis e profanas. Você vai fugir das suas paixões, da sua juventude. Você não vai ficar bravo, irado à toa. Você vai aprender a andar com as pessoas corretas e fugir das más companhias. Então, antes de você pensar qualquer um desses primeiros 5 pontos que eu falei, lembra, se você não tem a sua vida devocional em dia, não basta você mecanicamente buscar seguir as outras placas. Essa é a placa mais importante. Agora que a gente já tem as direções, as placas daquilo que a gente não pode fazer, e principalmente a placa que fala daquilo que a gente não pode esquecer de fazer todo dia, eu quero voltar agora para o estudo da carta de 2 Timóteo. Como eu falei, essa aula também, a gente trazer aspectos práticos para a gente aplicar no nosso dia a dia, ela também é uma ferramenta de como você pode estudar uma carta paulina da Bíblia, tá bom? Na aula passada eu falei que toda a carta de Paulo tem um argumento principal. Com tudo isso que a gente já viu até agora, a gente está vendo que Paulo está escrevendo para Timóteo com a ideia de ajudar Timóteo na obra dele, corrigir uma possível ou várias negligências e vários erros de Timóteo aqui. Mas a ideia de Paulo é trazer Timóteo de volta, tá? Encorajar Timóteo. Eu resumi isso nessa frase que eu quero ler para vocês aqui. Que mesmo diante de um cenário controverso, extremamente controverso, Timóteo deve cumprir com a obra da qual ele fora designado, não relevando as circunstâncias adversas que estão ao seu redor, mas fazendo conforme aquilo que lhe foi chamado, dedicando-se no preparo e estudo bíblico para aperfeiçoamento próprio diante de Cristo e através do Espírito Santo, e dessa forma ficando pronto para enfrentar qualquer provação que possa lhe ocorrer sem pestanejar. Olha que frase bonita, né? Muito bem trabalhada com as palavras. Eu que escrevi. Mas enfim, resumindo toda essa mistureba de palavras aqui, não tem tempo ruim. Quando Cristo nos chama, e Ele nos chamou para a gente fazer parte da família dele, a gente tem que fazer a obra dele. Independente do cenário controverso que você esteja. É Paulo, prisioneiro, que está falando isso para Timóteo. É Timóteo enfrentando as heresias que ele está enfrentando e as circunstâncias naquela cidade. Não tem tempo ruim. Nós temos que fazer aquilo para que Deus nos chamou. Cumprir com a obra que a gente foi designado, conforme o nosso chamado, dedicando-se no preparo e estudo bíblico. Como que você vai responder e enfrentar, seja o cenário que for que você vai enfrentar na sua escola, ou as heresias que você tiver que enfrentar, ou as coisas que afrontam a verdade do Evangelho, ou as zoações que você enfrenta dos seus amigos, se você não tem respaldo bíblico? O foco está no preparo bíblico, seu, pessoal com Deus. Como que você vai falar de Cristo se você não conhece a verdade que está na Bíblia? Se você não sabe, não de maneira rápida, você não precisa ser rápido e ter todos os versículos prontos na cabeça, isso vem com o tempo. Mas que você saiba pelo menos onde procurar para dar a resposta para a pessoa, quando ela precisa escutar uma palavra que vá acalmar o coração dela. Você já tentou treinar sozinho uma pregação do Evangelho para alguém? Por onde eu começo? O que eu falo? Como é que eu concluo isso? É importante a gente estudar nesse sentido de sistematizar, colocar em ordem alguns raciocínios para que a gente tenha mais clareza das coisas que a gente está aprendendo. Então, quando a gente fala de preparo, estudo bíblico, não estou falando nada grandioso, não estou falando para você conhecer as línguas originais da Bíblia. Estou falando para você ter um estudo dedicado. Que não é só aquela sentar e estudar e cumprir mecanicamente com uma leitura da Bíblia. Mas é a partir daquilo que você está lendo, você fazer anotações. Você, às vezes, desenhar um esboço para entender o que você tá lendo ali. Eu sou daqueles caras que, quando a pessoa fala assim, quer que eu desenhe para você entender? Eu geralmente peço para desenhar, porque eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Então eu peço para a pessoa desenhar. E quando eu estou no estudo,
Para fazer esse estudo aqui em 2 Timóteo, eu tive que desenhar isso, eu tive que fazer diagramas, esboços, para colocar em ordem meu raciocínio. Beleza? Isso é um toque que você tem que ter, é uma ferramenta de estudo bíblico. E esse estudo de 1 Timóteo vai ajudar a gente exatamente nisso. Eu quero que você agora abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, último capítulo dessa carta, do versículo 1 ao versículo 5. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Para aí. De tudo que Paulo falou agora, de todas as ordens e imperativos que a gente acabou de ler, agora ele está falando para Timóteo: diante de Deus e Cristo Jesus, eu te exorto solenemente. Ele está falando assim: Deus e Cristo são minha testemunha. Eu quero fazer uma exortação para você formal agora. De tudo que eu falei, presta atenção nisso que eu vou falar. Essa é a tal da exortação solene que ele está fazendo. Uma exortação formal. Não é só na amizade que ele está tratando Timóteo. Agora, coisa séria. Presta atenção nessa exortação, Timóteo. E segue a partir do versículo 2. O que ele está exortando? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Por quê? Porque virá um tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos e fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha quanta coisa Paulo adiciona aqui. Aqui a gente está vendo o que fazer. Essa aula toda eu fiquei preso naquilo que não é para fazer. Lembrando que o ponto 6, na verdade, era um que fazer, na verdade, era um permanecer, mas eu mudei ali no final, chamando não deixe de lado o seu tempo devocional. Então a gente ficou nas coisas que a gente não pode fazer. E agora, essa parte final, quando Paulo exorta Timóteo, ele só foca naquilo que ele tem que fazer para fazer o trabalho dele. Pregar a palavra, estar preparado, repreender, corrigir, exortar. Seja moderado, suporte os sofrimentos, faça a obra, cumpra plenamente o seu ministério. São quase 10 itens aqui que dá para colocar alguns deles juntos. Isso é trabalho para nossas próximas aulas. E como esse é o argumento principal da carta, a gente vai entender cada ordem e exortação dessa a partir da luz da própria carta de Paulo a Timóteo. Por que a gente tem que estar preparado? O que significa pregar a palavra? A gente vai, a partir desse capítulo 4, desses 5 primeiros versículos, espelhar o resto da carta de Paulo a Timóteo. Porque ele está fazendo a conclusão, ele está formalizando tudo aquilo que ele falou e chamando atenção para aquilo que a gente deve fazer como filho de Cristo, como filho de Deus, salvos por Cristo. E olha que interessante, esse tipo de escrita aqui, só para vocês terem curiosidade, é chamado de um comando. É uma escrita como se fosse um comando. Era típico da época. Existem manuscritos antigos que têm coisas similares. E esse tipo de escrita ele requer alguns pré-requisitos para ele entrar como esse comando. Primeiro, tem que ter um verbo de ação. Um verbo de ação, óbvio, todo verbo é uma ação. Mas tem que ter um verbo de comando. Tem que ter um destinatário para quem você está passando esse comando. Tem que ter uma frase de autoridade. E dentro desse comando tem que ter seus próprios comandos, as suas diretrizes, ou aqui que a gente está chamando de exortação. Quando a gente olha para esses 5 primeiros versículos, a gente percebe essas características aqui. E até mais, ele é até um pouco mais completo. Por exemplo, no primeiro versículo ele tem o verbo de comando, que é o exorto, solenemente. Ele também já tem a frase de autoridade. A partir do que ele exorta solenemente? Na presença de Deus e de Cristo Jesus. Eles que estão acima de mim. É por eles que eu estou falando isso. Essa é a minha frase de autoridade. Aqui que está a autoridade, em Deus e Cristo Jesus.
eu te exorto, meu verbo de comando. No versículo 2, ele já começa a entrar com os seus comandos, suas diretrizes, com as suas exortações. Prega, seja preparado, repreende, exorte, etc, etc, etc. Tudo que a gente leu lá. No versículo 3 e no versículo 4, é um complemento. Ele está dando a explicação do que, por que ele tem que fazer tudo isso. Né? Então ele fala porque vai ter tempo, que as pessoas não vão suportar a verdade. Pelo contrário, elas vão procurar mestres que vão falar aquilo que agrada a elas. Né? Quando fala de dar coceira no ouvido, né? As pessoas querem aquilo que agrada, escutar aquilo que é confortável, que é gostoso, que não machuca. É isso que as pessoas vão fazer. Isso que as pessoas fazem no nosso dia de hoje. Então por quê? Porque vão ter tempos ruins. As pessoas não vão querer saber da verdade. Então, cada vez mais você tem que estar preparado. E no final ele fala ali ele apresenta quem que é o destinatário, né? Você, porém, seja moderado. E tem mais uma série de comandos e exortações aqui também. Você, né, então, seja moderado, suporte, faça a sua obra, cumpra plenamente o teu ministério. Então esses 5 versículos, eles indicam para a gente esse argumento da carta, de uma maneira bem clara aqui para a gente ver. Então, como eles são argumentos, agora a partir deles eu quero entender o resto da carta. Eu quero entender o que Paulo quer dizer como pregue a palavra. O que ele quer dizer isso para Timóteo? Que é um resumo, é a conclusão de tudo aquilo que ele já falou. Mas é aqui que ele coloca tudo de uma maneira solene, formal. E a partir da próxima aula a gente vai ficar, nas próximas 2 aulas a gente vai ficar preso naquilo que a gente deve fazer. E como essa aula, esse curso aqui, essas 4 aulas são uma ferramenta de estudo, a gente vai entrar em pontos de palavras que podem, de situações ali que podem ser discutidas. Quando ele fala aqui para Timóteo, para ele cumprir a obra dele conforme o chamado dele, a gente vai querer entender o que é o chamado dele. A gente tem um chamado? Vamos entender isso aqui também, é uma ferramenta de estudo, é coisas que você pode fazer no seu dia a dia também. Pegar algo que talvez não está explicado na carta, mas expandir biblicamente o seu pensamento a respeito desse tema. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, o Elias vai dar essa aula para vocês. A gente vai entrar naquilo que você deve fazer para estar perfeitamente habilitado para seguir a sua caminhada com Cristo. Hoje você viu o que você não deve fazer e, principalmente, aquilo que você não deve deixar de fazer nunca, que é todo dia você pegar a palavra de Deus. Abraço para vocês e até a próxima!